Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 a Mais. O programa de hoje vai falar sobre duas modalidades esportivas que viraram febre na região. Estamos falando da canoa havaiana e do stand-up paddle, dois esportes de remo que proporcionam contato com a natureza, além do bem-estar físico e mental. Mas será que esses esportes podem ser praticados por qualquer pessoa? Possuem algum nível de dificuldade muito grande? Quais os benefícios e como chegou à nossa região? Quem vai explicar tudo isso para a gente é o canoísta Fábio Paiva, que trouxe a canoa havaiana para o Brasil. Já no segundo bloco, conversaremos com o professor de stand-up paddle, Ronaldo Melo. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom que você esteja aqui no programa, porque é uma dúvida que todo mundo tem, Fábio. Canoa havaiana é para todo mundo? Exatamente. Eu acho assim, na realidade, a canoagem em si, né? Porque ela faz parte da canoagem, né? Ela teve um grande boom, ajudou muito essa parte da massificação quando a gente colocou a canoa havaiana, né? Por ser um esporte em grupo, ser uma coisa que tem uma beleza plástica, que existe aquela energia do Havaí. Então, tudo que vem do Havaí tem aquela coisa mística, né? Então, isso atraiu muito as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente imaginava, poxa, trazer para o Brasil uma canoa com 14 metros, 200 quilos, não é nada fácil, né? Sim. E você fazer as pessoas entrarem na mesma sintonia, né? Porque é difícil você, às vezes, falar assim, pô, vamos pedalar, um amigo, né? Ou vamos correr, um amigo já é difícil ter aquele horário. Imagina 6 pessoas, 12, 30, 40 pessoas que a gente tem em cada horário, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, como é que começou a canoa havaiana? Como é que funcionou esse esporte como esporte mesmo? A gente que pratica uma modalidade, o que a gente mais quer é trazer os amigos para poder praticar junto com a gente. E naquela época, década de 80, com canoagem, uma coisa que ninguém conhecia o que era canoagem, eu queria trazer os amigos e não conseguia, pelo fato das pessoas pensarem, caramba, eu vou entrar, vou ficar preso dentro do caiaque, nossa, minha perna está adormecendo, poxa, o mar não é uma coisa que a gente tem tanto convívio e tal, então sempre foi difícil eu levar os amigos. Quando eu estava no campeonato mundial, que eu estava treinando eu estava na Espanha treinando para um campeonato mundial que ia ter dentro de um vulcão em Sanabria, eu estava concentrado, e aí num daqueles momentos que a gente está lá vendo televisão à noite, eu vi uma prova no Havaí, que é a travessia mais famosa, Molokai Oahu. E aí, quando eu olhei aquilo, um monte de canoas havaianas, eu comecei a identificar da seguinte forma, poxa, essa é uma canoa que eu posso colocar os meus amigos e vão estar todos sob minha proteção ali, né? E eu vou conseguir levar os amigos, porque a parte difícil era assim, eu entrava com 2 amigos, um virava lá atrás, você ficava preocupada, o outro também já estava virando e você ficava naquele... Então, a canoa havaiana não, eu ia colocar todos ali, né? E ali eu falei, pô, vamos trazer para o Brasil. A canoa havaiana ela já foi projetada mesmo para mar aberto, né? Isso já desde a época lá dos polinésios. Sim, exatamente, porque na realidade o Havaí ele foi conquistado através dos polinésios, né? Então, por que a canoa havaiana ela é diferente de qualquer canoa nossa? Nossa canoa, que é uma canoa caiçara, que também tem uma história fantástica, né? Só que nós deixamos perder um pouco a nossa história. E os havaianos não, eles colocaram a canoa havaiana como uma coisa muito mística, uma coisa muito sagrada. Por que ele tem aquele flutuador lateral? Por causa da característica das árvores do Pacífico, da Polinésia, do Havaí, que são árvores, troncos estreitos e compridos. Nós temos troncos largos, então os caiçaras cavam o tronco e serve como uma canoa estável. Como o tronco é estreito, eles precisavam ter um flutuador lateral. Então, foi aonde surgiu a canoa havaiana, a canoa polinésia, e aí é uma característica deles. Aí a gente trouxe, porque lógico, o casco estreito ele tem mais velocidade. Sim, sim. Menos resistência na água. Menos resistência na água. E me diga uma coisa, são sempre 6 remadores? Sim, cada canoa havaiana dessas que nós trouxemos, são 6 remadores e a gente trabalha às vezes com o catamarã havaiano, que são, em vez de ter a canoa ligada ao flutuador, nós temos uma canoa ligada a outra canoa. Aí passa a ser um catamarã, onde vão 12 pessoas. Sim, e eu sei que, na verdade, é o que você falou, quando o pessoal entra na canoa, eles estão mais ou menos sob a tua supervisão. Como é que funciona? É só remar, todos têm a mesma função ou cada remador vai ter uma funçãozinha diferente de acordo com o que vocês estiverem fazendo na água?
No início, todos têm a mesma função, que é remar, né? Depois, na área de competição, a gente começa a agregar um pouco, cada um com uma função meio intransferível, né? Então, lógico, o primeiro, ele dá o ritmo, o segundo, ele acompanha o ritmo do primeiro, só que do lado ao contrário, né? O terceiro, o terceiro e quarto já é uma posição de força, que é o meio da canoa, porém também tudo dentro do sincronismo. O quinto também, em alguns momentos, ele ajuda o número 6, que é o leme, né? Então, além de a pessoa estar remando, ele é o único que consegue dar direção na canoa. Entendi. Então, todos têm uma função intransferível e o que é mais interessante disso tudo é a sinergia que gera na canoa com todas essas funções e você tendo esse respeito entre o grupo. Esse trabalho é o mais interessante de todos. Isso já é meio tipo time de futebol? Ou seja, você entra numa função, geralmente é a função que você fica, ou não? Geralmente você vai de acordo com a experiência que você tem, você vai progredindo, vamos dizer assim, de função. Olha, não tem uma progressão assim, você não vai melhorando em sentido de você buscar um posto maior. O que é legal da canoa é que todos têm uma função muito importante, não tem o que é mais importante que o outro. Então, eu imagino que geralmente, por exemplo, você falou, as posições intermediárias, lá o remador 3 e 4 lá, geralmente são remadores que vão precisar de mais força por estar numa posição que vai exigir mais força para deslocamento. Então, eu acredito que geralmente sejam pessoas mais fortes. Sim, as pessoas maiores, assim, de altura, as pessoas mais fortes, a gente coloca no meio, até pelo peso e tudo, a gente coloca meio no meio. O cara é mais franzino, ele vai no leme. Tem isso aí. Mas é bom, porque pelo menos é o que você falou, não tem muito limite, né? Se a pessoa tem um condicionamento físico melhor, lógico, ela pode fazer uma função que vai exigir mais preparo. Mas mesmo que ela não tenha esse condicionamento físico excepcional, né, ela consegue, lógico, desde que tenha o mínimo, né, de condicionamento, fazer o esporte, né? Então, é uma coisa interessante o seguinte, a canoa ela anda tão bem que, de repente, se todos pararem de remar, só o leme consegue fazer com que ela se desloque. E essa é a grande história que a gente faz, né? Que a gente trabalha lá na Canoa Brasil muita qualidade de vida. Então, a gente perde aquele negócio de que, mas eu não vou porque é só fera que está praticando, é só competidor. Não. A característica nossa, a gente tem essa parte da cultura, né? De você integrar, de você se sociabilizar, de você fazer o contato com a natureza através de um grupo, através de você estar remando, flutuando, né, se deslocando com a força do próprio corpo. Então, isso é uma coisa interessante que você vai ver na mesma canoa um senhor de 70 com um moleque de 16, 17, entendeu? Sim. Tudo falando a mesma linguagem. Então... Hoje, por exemplo, existe muito atleta atuando profissionalmente, por exemplo, acima dos 40 anos de idade, assim, ou não? O pessoal que geralmente faz competição é pessoal mais novo mesmo? Não. Você tem hoje, na área competitiva, você tem várias categorias de idade, então nós vamos dizer assim, 50 a mais, entendeu? Sim. E é interessante, porque você hoje tem aí incentivo de Bolsa Atleta, e a Canoa Havaiana entrou nessa de Bolsa Atleta. Sim. Então tem gente competindo para adquirir título, sim, né? Sim. Então é interessante isso. E assim, você criou o Clube de Canoa Havaiana, né, aqui em Santos, foi o primeiro lugar que teve que você, assim, semeou a ideia da Canoa Havaiana, mas hoje já tem uma abrangência grande pela região toda, né? Quais são os lugares hoje aqui na região que você tem atividade de canoa havaiana? O que aconteceu com a canoagem e a canoa havaiana em si, que veio depois, eu identifiquei Santos como grande potencial natural para isso. Sim. Eu acho que a Santos já tem essa característica como grande celeiro de atletas de outras modalidades. Então, o que é mais interessante nisso tudo é que a parte náutica, nós temos uma Bahia fantástica. Eu sou suspeito para dizer que eu sou apaixonado por Santos, tanto é que a canoa havaiana chegou por Santos, ela foi fabricada pela nossa empresa, que é em Santos, e o primeiro clube em Santos, os primeiros circuitos de canoagem, tudo foi feito em Santos. Então, o que acontece? Santos é um lugar propício para o esporte e a gente fez ele crescer a partir daqui. Hoje é referência no Brasil inteiro. Então nós podemos dizer assim, só em Santos nós ajudamos parceiros, alunos nossos que se tornaram instrutores, nós temos 4 núcleos em Santos. Nós temos 36 núcleos montados por nós no Brasil inteiro. Recentemente, agora o ano passado, nós montamos também em Aruba,
um parceiro nosso santista, que é Ulisses, um cara que foi muito conhecido aqui durante o tempo que ele morou aqui, e ele hoje toca lá em Aruba como a gente capacitou os instrutores e hoje ele toca como turismo. Ele gerou um negócio em Aruba, porque ele trabalha com turistas. Então, hoje nós temos 36 núcleos, dentro deles nós podemos dizer assim, estados como Distrito Federal, Espírito Santo, Salvador, Bahia, nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quer dizer, Rio Grande do Sul. Então nós temos hoje na faixa de 8 estados, trabalhando a canoa havaiana como um veículo, uma ferramenta de integração e também de competição. Sim, falando em competição, a gente vai para um breve intervalo, mas no último bloco a gente volta para falar um pouquinho sobre a volta da Ilha de Santo Amaro e umas coisas mais competitivas aí. Tá. Bom, te agradeço até agora. A gente vai para um breve intervalo, o programa 40 Mais volta daqui a pouco. Até lá. Bom, voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando sobre esportes a remo. E já falamos no primeiro bloco sobre canoa havaiana. E agora vamos falar sobre o outro esporte que tem muita expressão aqui na região, que é o stand-up paddle. Bom, temos aqui nosso convidado, Ronaldo Melo. Ronaldo, me conta um pouquinho sobre o stand-up paddle. Como é que ele chegou em Santos e por que ele tem se expandido tanto por aqui? Sim, primeiro é um prazer estar aqui no programa, obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho sobre os esportes náuticos e tal, e falar do stand-up que virou uma febre, né? Hoje a gente costuma dizer que cada cidadão de Santos tem um stand-up, cara. Sim. Daqui a pouco eu acho que os canais aí vão ser utilizados para trabalhar de stand-up, né? E o stand-up surgiu, cara, na década de 40, na verdade, muito pelo contrário do que as pessoas dizem que foi na década de 60 e tal. Uhum. Na década de 40, na Austrália, já há registros das pessoas remando aí nas suas canoas, tal, em pé, com remo e tal. Só que ele foi se difundir mesmo lá no Havaí, na ilha de Waikiki, na década de 60. Então começou lá. Por que difundiu o stand-up? Para que ele era utilizado lá no começo de tudo? Não era um esporte. Os professores de surf, eles faziam as pranchas grandes, a remo, para eles poderem tirar foto dos alunos de cima e ver a ondulação, ver de onde estava vindo a ondulação. Sim, sim. Como é que ela está vindo, tal. Então eles iam, a ondulação está vindo, tal, rema, rema. E eles tinham aquela visão de cima. Entendi. Daí começou o stand-up. Então vem lá de trás. Veio parar aqui em Santos por volta do ano de 2000 e pouco, através até do Pipo, nosso parceiro aí, do fabricante da G0. Tem o Papão, um dos remadores aí também mais antigos de Santos. Bom, enfim. E o esporte veio se difundir aqui. Eu acredito que as pessoas foram buscar qualidade de vida e foram buscar o surf. Porque, na verdade, o stand-up veio justamente por causa disso. As pessoas que não conseguiam surfar ou não tinham muita habilidade com surf e tal... Eu sou uma delas. Começaram a... O que acontece? O stand-up ele é super estável. Sim. Né? Depende da prancha que a pessoa está usando. Tem pranchas para iniciantes, intermediários, avançado, tudo, mas a pessoa usa uma prancha para iniciante e ela consegue remar e consegue surfar. Sim. Então, a partir daí, com o remo na mão, em pé ali, ela vai praticando e conseguia pegar onda. Sim. Então, aí que difundiu, cara. Então, todo mundo tem uma vontade, que mora no litoral, que tem uma praia ali, que tem um mar, que tem onda. É um sonho surfar. E eu acho que difundiu mesmo também, tirando um pouquinho aí a parte do surf, Sim. porque é um equipamento que a pessoa consegue chegar em alguns lugares que ela nunca foi.
Sim, então sim. ela consegue atravessar ali um Canal de Santos, por exemplo, lógico, com toda a segurança. Ultimamente a gente anda falando bastante disso, da segurança ali, Sim. da travessia, tudo. Mas a pessoa consegue chegar lá numa praia deserta, uma praia que ela nunca foi, uma praia que de carro, de moto, de qualquer coisa ela não chega. Tipo o Saco do Major. Saco do Major, temos Cheira-Limão, temos Sangava, Ilha das Palmas, lugares que você só chega de barco. E o stand-up te leva lá. Sim. Então, cara, tem coisa melhor? Então a galera começou a difundir isso aí, abraçar essa ideia do stand-up, por esse motivo, cara, de poder levar para onde quiser no mar, para onde quiser, é ilimitado. As coisas também que a gente vê no stand-up é que existem diferentes pranchas, né? Dependendo do que a pessoa quer. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre esses tipos diferentes de pranchas, com para o pessoal certeza. entender. De pranchas e campeonatos. Então, o que acontece? As pranchas menores de stand-up, até 9,8, 9,6 pés, são pranchas mais para surf. Elas são stand-up. A pessoa vai remar em pé, tudo, mas é uma prancha mais manobrável para surf. Existe uma prancha aí intermediária ao longo de 10,4, 10,6 pés, que é uma prancha mais para passeio. É uma prancha que a pessoa vai conseguir andar mais, é diferente da prancha pequenininha, que ela não vai conseguir andar muito, ela vai conseguir surfar, mas não vai conseguir ir tão longe, numa longa distância. E existem as pranchas maiores, que vão para uma longa distância, e existem as pranchas racing, que são as pranchas para competição. Elas são grandes, a partir de 11,2, 11,6, 12,6, 12,2. E elas têm um bico também diferente. Exatamente, elas têm uma proa ali muito mais desenvolvida. Parece um caiaque, parece um barco. Sim. Então, o que acontece? É uma prancha muito veloz. Os campeonatos hoje de stand-up paddle, eles são muito velozes. A pessoa, uma prancha racing, o pessoal gosta muito de pegar downwind. Downwind é aquele vento contra que... Sim. Então, Você quando o mar fica como... casca, tal, a galera entra na água que é para pegar isso mesmo, onda do vento, tal, que vem. Então, esses são os tipos de prancha diferentes. Existe, então, as pranchas aí, para quem está começando, muito diferente do que as pessoas pensam. Uma prancha grande, eu compro uma prancha gigante ou não? Olha, uma prancha de stand-up, para ela ser estável, ela precisa de largura e de borda. Sim. Então, ela não precisa de um tamanho. Vou comprar uma prancha 12,6. Cara, talvez você não consiga nem guardar numa guardaria. Precisa arrumar alguém para carregar. Para carregar, porque elas são enormes. Mas eu queria porque ela é mais estável. Não. A prancha mais estável é a prancha que tem mais largura e mais flutuação. Por exemplo, aqui na região tem tido muitos campeonatos de stand-up? Tem tido muitos campeonatos. Tem, inclusive, o segundo colocado no ranking brasileiro é um santista, é o Marinho Cavaco. Ele está em segundo lugar. Os paulistas, o pessoal de São Paulo, ocupam aí primeiro, terceiro, quarto no ranking. Então, o pessoal de São Paulo está bem difundido no esporte. Santos está abraçando essa ideia. Tem algumas fases dos campeonatos que são aqui em Santos, não são todas, né? Vai ter em Brasília um campeonato, vai ter no Rio Grande do Sul, mas Santos tá abraçando sim, cara. Bom, a gente vai para um breve intervalo, volta com vocês dois daqui a pouco, para fazer algumas considerações aí finais sobre os esportes, que realmente o tema é vasto. Sim, dava para ficar falando aqui da canoagem, do stand-up paddle, horas. Horas, mas pelo menos para a gente dar uma orientação final aí para o pessoal em casa, para quem sabe amanhã, né, alguns já irem para a praia e começarem, né? Exatamente. Bom, e façam uma visita lá para a gente. Com certeza. Bom, o programa 40 Mais volta daqui a pouco para encerrar o último bloco. Até lá. Voltamos para o último bloco do programa 40 Mais. Estamos falando hoje sobre canoa havaiana e sobre stand-up paddle. Bom, temos aqui o Fábio, né? Temos também o Ronaldo para falar um pouquinho mais sobre os dois esportes. São duas modalidades que são primas, vamos dizer assim, né? Sim, e nós praticamos as duas. Então, se eu falar do stand-up, o Fábio falar, eu falar da canoa, o Fábio falar, a gente vai estar falando mutuamente. Me conta um pouquinho sobre
a volta da Ilha de Santa Amaro. Quando que é? Como é que é esse campeonato? Ele está ganhando expressão nacional, internacional? Como é que está sendo? A ideia da prova foi criar uma competição para o atleta, né? Porque existe a competição que é para o público e a competição que é para o atleta, né? Sim. O público é aquela prova que tem boias e fica ali naquele trecho onde o próprio público começa a interagir. A nossa prova, essa prova da Volta a Santa Amaro é para o atleta, que é uma prova longa. Ela tem o mesmo formato da maior prova do mundo, que é a travessia de Molokai até o Arro, no Havaí, que eu fiz. Então, eu faço mais ou menos uma cópia dela, sendo que lá ainda é uma quilometragem menor. Nós temos 75 quilômetros, que é a Volta a Santa Amaro, é considerada a maior prova do mundo hoje. E a gente faz no mesmo perfil, ou seja, a gente dá a largada e cada equipe na canoa tem 6 remando e mais 3 em cada barco de apoio que é contratado pela sua própria equipe. Então, depois de meia hora de prova, esse barco de apoio ultrapassa a canoa, despeja os 3 atletas, sai de circuito, a canoa passa, em movimento 3 pulam, 3 entram. Entendi. E continua a prova e o barco recolhe os 3, alimenta, hidrata e prepara a estratégia para a próxima troca. Então vai revezando. Vai revezando. E é uma prova que ela já se tornou tradição, é a prova mais antiga do Brasil, que a gente começou. A última edição teve quantos participantes? A gente limita, Gustavo, pela parte de segurança. Sim. Porque para você ter uma ideia, a gente faz com 18 equipes. Essas 18 equipes, elas geram mais ou menos, eu coloco na água por volta de mais ou menos umas quase 300 pessoas. É muita gente, sim, entre apoio, staffs, entre equipe das próprias equipes, a imprensa, barco de imprensa e tudo, a gente coloca muita gente. Então, paramotor, que a gente coloca para fazer filmagem aérea. Sim, sim. Então, é muita gente. Então, a parte de segurança a gente vai limitando, aos poucos nós vamos aumentando. Esse ano, que a prova vai ser final de outubro, a gente pretende colocar na faixa de 20 equipes. A gente vai aumentando gradativo. E tem um livro, né, também, sobre canoa havaiana, que eu sei que é a tua história dos últimos 10 anos, é isso? Isso, são os 10 anos de canoa havaiana no Brasil, né? O livro, a gente lançou ele pelo projeto da Lei de Incentivo Municipal, para o Promify, que é fantástica essa lei para nós, para o município, é o único município que tem essa lei de incentivo. E bastante interessante porque a gente relata de uma maneira bem simples, em 2 idiomas, muita imagem fotográfica e esse livro ele foi enviado para várias entidades de todo o mundo, né? Do Havaí, Nova Zelândia, Austrália, então Tahiti. E aí hoje o que acontece? É um grande legado para nós, né? Tendo Santos como referência de toda essa história que está acontecendo no Brasil. Sim. Bom, e que vem os próximos 10 anos, não é isso? Vamos lá, vamos fazer o de 20 anos. Bom, então, como a gente estava conversando aqui, o mais importante do pessoal em casa saber é o seguinte, que o contato realmente com a natureza, com o mar, com a água, realmente que esses 2 esportes acabam dando, né? Eu sou testemunha que é uma coisa ímpar, é uma coisa que realmente muda a qualidade de vida da pessoa, até o astral que ela vai ficar o resto da semana. Cabe a você aí em casa, dar uma testada, faz um test drive com eles e vê se você gosta de ficar em pé ou se você gosta de ficar sentado. Verdade. Mas escolhe um dos dois. Tem remo para todos os gostos. Então, escolhe um dos dois, amanhã vai na praia, procura eles lá, que você vai gostar assim do esporte. Importante, como eles falaram, você realmente sempre está consciente, como qualquer esporte no mar, tá? E não só esporte, como qualquer atividade marítima, seja você velejar, você ter um barco com uma lancha, você tem que respeitar o mar e você tem que respeitar os outros, né? Afinal de contas, você não gostaria de estar no stand-up, numa canoa, e vai passar alguém a milhão do teu lado num barco, vai te derrubar. Exatamente. A mesma coisa, o camarada está com a sua família no barco, quietinho, e passa alguém, por exemplo, num jet ski e derruba todo mundo. Então, assim, mar é respeito. Respeito ao mar, respeito às pessoas. Faz isso, pega o remo e amanhã encara o mar. Você vai gostar. E mais importante que tudo isso, o respeito a você mesmo. Sim, Quer dizer, não adianta entrar no mar, o mar é perigoso. Sim. O mar é perigoso. Se a pessoa não tiver uma orientação boa, saber para onde que ela está indo, o que ela vai fazer, ela é muito perigoso. Pode cair da prancha, pode perder a prancha pode ir embora com a correnteza e a pessoa ficar à deriva.
Quer dizer, tem N coisas que podem acontecer aí no stand-up paddle, na canoa e tal. Então a gente procura lá na nossa loja, lá no nosso trabalho, sempre a orientação. Então a pessoa vai procurar lá remar, a gente parece até chato um pouquinho, porque eu faço um questionário com a pessoa, porque eu quero saber o que está por trás daquela pessoa que está alugando, o que ela vai fazer com o stand-up, aonde que ela vai, qual que é a ideia dela, o que ela quer fazer. E até se possível, aquela coisa, lógico, às vezes você não tem um clube de pessoas, você tem, né, um clube de pessoas agora que você já sabe em casa, mas você às vezes não tem muitas pessoas que você conhece. Mas o ideal, eu sempre brinco com um amigo meu, eu fiz mergulho muito tempo, e eu falo, olha, no mergulho a regra número 1 é nunca mergulhe sozinho. Exatamente. Né? Eu acho que isso vale para qualquer esporte no mar. E sempre pegar um bom profissional que te oriente bem. A gente tem esse questionário todo, que nem o Ronaldo falou, é até para segurança, porque de repente, vamos supor, você pretende chegar 2 horas da tarde. Se a gente sabe, né, que você extrapolou esse horário que você queria e a gente sabe qual é o teu itinerário, é fácil o resgate. A gente dá consegue procurar. Sim, dá fácil pra o procurar. resgate. E correnteza também, então a gente sempre orienta. Quando a pessoa sai para o mar, a gente vai junto, eu vou junto com a pessoa, eu falo, olha, você está vendo para onde que tá derivando hoje? Ó, tá indo para lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos remar para lá, vamos remar ao contrário. Lógico. Por quê? Na volta você vai voltar muito mais tranquilo. Na pior das hipóteses, você anda menos. Exatamente. Né? Você não chega no canal que você queria, mas você volta. Vai estar seguro, vai voltar. É verdade. Tá certo, gente. Agradeço vocês. A gente que realmente tem que agradecer. Amanhã eu estou esperando um belo dia de sol para todos. Vamos lá. Legal. Porque eu com certeza vou estar na água. Eu vejo vocês lá. Também estaremos lá. Obrigado. Bom, o programa 40 Mais encerra por aqui. E no próximo semana voltaremos com mais informações para o público aí em casa. Até lá!